Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. A cada dia, pelo menos 20 crianças são atendidas nos hospitais brasileiros que integram o Sistema Único de Saúde, vítimas de violência sexual. A maior parte tem menos de 9 anos de idade. Os dados são do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, que coleta dados por meio da ficha de notificação dos hospitais. Desde 2011, esse tipo de registro se tornou obrigatório em toda a rede de saúde do país. O tema em questão hoje é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa convidada é a Diliane Justino, da organização Terra dos Homens. Bem-vinda, muito obrigada pela participação. Obrigada. Vamos começar delimitando os dois tipos de violência sexual, o abuso e a exploração? Sim, a grande diferença entre abuso e exploração está na troca. Ela pressupõe a questão da troca, seja de dinheiro, seja de um jantar, seja de uma roupa, seja de qualquer moeda de troca. Já o abuso não. O abuso é simplesmente a utilização da sexualidade da criança ou do adolescente sem essa troca. E aí existem alguns levantamentos que apontam que o abuso ele acontece mais com crianças pequenas e já a exploração sexual ela se dá mais na fase da adolescência. Qual é o perfil do agressor? Olha, não existe definido assim um perfil do agressor. O que a gente tem em relação a isso é que normalmente o abuso ele é praticado dentro de casa. Seja pelo pai, pelo irmão, pelo tio, avô, normalmente por pessoas da própria família. Ou ligadas à família. Ou ligadas à família, próximas, vizinhos, livre. Sim. E já no caso da exploração, normalmente não existe uma ligação direta com a criança ou adolescente explorado. Qual o cenário hoje brasileiro em relação a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes? Olha, o cenário é bem preocupante em relação aos casos que acontecem, mas já existem medidas de enfrentamento sendo tomadas também. Eu trouxe até alguns dados relacionados a esses casos, por exemplo, de acordo com os dados do Disque 100, que é o principal canal de denúncia que existe no país, em 2013, por exemplo, foram quase 125 mil denúncias de violência contra criança e adolescente. Nossa. E dessas violências, quase 32 mil foram só relacionadas a denúncias diretamente ligadas à violência sexual. Uhum. Então, é um número bem expressivo que a gente tem como um dado oficial, mas que, na verdade, existem várias interpretações que podem ser feitas em relação a isso, porque não necessariamente esse é o número real de casos que acontece, porque a gente sabe que a denúncia ainda é muito difícil de acontecer em determinados lugares, mas são números alarmantes impactantes, mesmo. Com certeza. Grandes eventos como Carnaval, né, como foi o caso da Copa do Mundo, como vão ser as Olimpíadas agora em 2016, eles aumentam essa vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes em relação à exploração, né? Sim, muito. Na verdade, o Brasil vive um grande problema que é o turismo sexual, né? E a gente tem
essa marca na nossa cultura muito forte. Ainda vem muitos turistas para cá em busca disso mesmo, do sexo fácil mesmo e impune, né? Tem essa mentalidade ainda e acaba que nessas épocas tem um fluxo muito grande de turistas. E aí, quanto mais turistas, mais casos podem acontecer. Então, as campanhas que já acontecem durante todo o ano acabam tendo que ser intensificadas durante esse período. Inclusive, a principal campanha, né, mostra uma realidade que a sociedade tenta não ver, né? Está aí na frente de todo mundo, essa questão da exploração, né? E as pessoas tentam não ver, né? Por isso que tem os macaquinhos, né? Sim. Não desvia o olhar, né? Na verdade, esse tema da violência sexual, ele é um tema ainda muito obscuro em relação à nossa cultura, à nossa sociedade mesmo. Ainda existem pessoas que tentam tapar isso com a peneira, assim, e deixar de lado, mas é uma realidade que acontece, que precisa ser denunciada, que precisa que seja discutida mesmo e que venham as formas de enfrentamento a isso. E uma das formas também é empoderando as próprias crianças e adolescentes para que eles possam se defender, né? E aí, nisso, tem uma questão muito forte relacionada à própria sexualidade, como que ela é trabalhada ao longo da vida dessa criança e adolescente. Você falou aí, o Brasil é, de fato, um destino para o turismo sexual, infelizmente. Como desconstruir essa imagem? É muito difícil, né? Porque o carnaval, por exemplo, que é o que a gente tem mais próximo agora de um mega evento como esse, ele foi desde sempre construído como uma festa hipersexualizada. Então, essa imagem nossa de sexo e da imagem da mulher como objeto mesmo, ainda é muito difícil de ser desconstruída. Mas, a partir do momento que a gente conseguir minimizar essas marcas de cultura machista mesmo e de impunidade, a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Na Copa do Mundo, por exemplo, teve casos de turistas que não conseguiram entrar no país porque já eram acusados de exploração sexual em outros lugares. Então, assim, existe uma preocupação em relação a isso também e casos como esse de pessoas que já têm um histórico, já têm sua ficha com esse tipo de caso, pode acontecer de não entrar no país. Onde é que estão os principais gargalos para combater os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes? Tem essa questão que a denúncia precisa ser mais incentivada cada vez mais, né? Tem a questão, como eu já comentei, da sexualidade mesmo ser tratada de uma forma mais natural, desde sempre, desde cedo, porque existe a necessidade da criança e do adolescente saber dos seus direitos, conhecer o seu corpo e reconhecer quando alguma situação de violência está acontecendo e saber se proteger. Existe essa coisa da cultura machista, como eu já coloquei, né, que a mulher ainda é muito tratada como um objeto mesmo, então, principalmente em algumas regiões do país, os homens se acham no direito de violentar como se isso não fosse nada demais, então essa mudança cultural também é muito necessária. Como é que é a rede de proteção para as crianças? Como é que funciona? Como é que estamos? Abrigo, programas de assistência? A rede de proteção, ela se divide em várias frentes, né? Na verdade, o órgão que está mais diretamente ligado à proteção de criança e adolescente é o Conselho Tutelar, e ele existe nas instâncias municipais, né? Inclusive, dependendo do porte do município, tem mais de uma unidade. E aí tem todos os outros órgãos públicos também relacionados à saúde, à educação, por exemplo, também têm que estar atentos a esse tipo de caso. E tem a assistência social também, que tem o CRAS e o CREAS, que tratam desse tipo de assunto também. Na verdade, o que a gente vê até no nosso trabalho na Terra dos Homens em relação às redes
pelo país mesmo, nos lugares que a gente passa, é que as redes precisam se fortalecer de fazer um trabalho conjunto mesmo, porque muitas vezes acontece da criança chegar num desses órgãos e aí não ter um trabalho em rede mesmo para atender essa criança num encaminhamento mais acompanhado mesmo. Muitas vezes os casos acabam sendo contados mais de uma vez porque não tem esse trabalho em rede. Quais foram os principais avanços, na sua opinião, em relação a essa questão? Nos últimos anos, aqui no Brasil especificamente, a gente viveu muitas coisas. A começar pelo 3º Congresso Internacional, voltado justamente para essa temática de enfrentamento à exploração sexual, que foi sediado no Rio de Janeiro, e daí já surgiram muitas coisas e muitos avanços. A gente teve também a Lei 12.010 de 2009, que mudou também essa questão da violência sexual, inclusive incluindo o estupro do sexo masculino como um ponto também, que não antes era de outra maneira que era colocado, eu acredito que era ato libidinoso, alguma coisa nesse sentido, e houve essa mudança, e ficou mais claro o que é a violência sexual perante a lei. E teve uma outra coisa também ano passado. Hoje é um crime hediondo, né? Então, é isso que eu ia falar em relação ao que aconteceu ano passado. Ano passado, a exploração sexual de crianças e adolescentes se tornou crime hediondo. Então, a penalidade aumentou, se tornou um crime mais grave e esses são alguns avanços que a gente tem. Outra coisa importante também e para você ver que é uma coisa recente, essa preocupação mesmo de um trabalho mais ativo, existe um Plano Nacional de Enfrentamento e esse plano, a primeira versão dele é de 2000, do ano 2000. Então não é tão antigo assim. E em 2013 houve uma revisão desse plano e um dos pontos mais importantes que foram incluídos foi inclusive a participação das empresas nesse combate à exploração sexual. E aí, devido também a uma realidade mais recente que a gente vive dessas grandes obras que acontecem aí no país inteiro, que tem um índice muito grande também de aumento da exploração sexual. Já está comprovado, né, essa relação entre grandes obras e aumento da exploração? Sim, já existem pesquisas que apontam para esse dado mesmo de um aumento significativo, principalmente porque normalmente essas grandes obras acontecem em cidades muito pequenas, por exemplo, com população muito pequena, e aí chegam 10 mil homens para trabalhar numa cidade dessa e muda a estrutura como um todo, não só em relação à violência sexual, como em relação a muitas coisas. Então, essa revisão do plano coloca as empresas também como responsáveis nesse combate e nessa prevenção. Tomar medidas para evitar que isso aconteça, Sim. né? A própria empresa que está promovendo a obra lá deveria se responsabilizar também por esses cuidados, né? Sim, porque assim como a gente tem já um avanço maior em relação aos impactos ambientais, por exemplo, existem também os impactos sociais. E são vários os impactos, principalmente nesses casos que eu falei que as cidades são muito pequenas e acabam recebendo um número muito grande de trabalhadores, então impacta em tudo, na saúde, na educação, em todos os serviços. E um dos impactos que a gente percebe é justamente esse, da violência sexual. Então a empresa também tem que se responsabilizar e assumir a sua parte nesse impacto. Há exemplos de países que já estão mais avançados nessa questão? Olha, eu não posso te dizer ao certo como estão outros países, mas em relação às políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, de um modo geral, o Brasil está muito avançado. E assim, muito avançado que eu digo, principalmente no papel mesmo. As nossas leis, as nossas políticas já estão muito mais avançadas do que outros países. E isso a gente percebe até mesmo tendo contato com pessoas de outros lugares que têm essa opinião mesmo de que a gente está muito avançado. O que precisa, na verdade, é que a prática também acompanhe esse avanço todo. E que a rede funcione, que o acompanhamento Sim. seja feito. Exatamente. Tá certo, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa convidada é a Diliane Justino, da organização Terra dos Homens. A violência sexual, ela atinge todas as camadas da sociedade? Isso é um ponto muito importante de se falar, assim, porque existe uma crença de que essa violência só acontece nas camadas mais pobres da sociedade, né? E isso é um mito. Isso acontece em todas as classes sociais, só que, na verdade, o que a gente vê que quando acontece nas classes mais altas, isso é muito mais abafado do que nas classes mais baixas, né? Mas é um ponto muito importante que precisa prestar atenção nisso também. Quais são os primeiros sinais de que uma criança pode ter sido vítima de abuso sexual, algum tipo de violência nesse sentido? O que a gente vê é que, normalmente, o que acontece é que a criança muda de comportamento. Então, ela tinha um comportamento mais num padrão e aí algumas coisas nesse comportamento acabam mudando. O comportamento na escola pode ficar mais agressivo, as notas podem diminuir, pode ter mais dificuldade. Na verdade, dependendo do tipo de violência, a criança pode ter até marcas físicas mesmo. Então, às vezes, essas marcas também precisam, os profissionais que trabalham na saúde, na educação, precisam ficar atentos também para identificar. As consequências desse tipo de violência para a vida dessas crianças são muitas e são muito pesadas, né? Quais são as principais sequelas normalmente, tanto psicológicas quanto físicas? Olha, como qualquer violência sofrida, pode gerar muitos traumas, né? Então, por isso que quando uma criança ou adolescente é atendido depois de sofrer uma violência, um dos acompanhamentos é o psicológico, para evitar que tenha consequências maiores futuramente. Mas podem ser várias as consequências. Pode ser que essa criança venha se transformar numa pessoa agressiva depois, pode ser que essa criança faça coisas para que isso não aconteça com mais nenhuma outra criança. E aí são diversas as coisas que podem acontecer. Tem uma ligação forte com depressão no futuro, né? Sim, uma das coisas que podem acontecer, sim, é depressão. E tem uma coisa relacionada à autoestima também, né? Porque uma pessoa que é violentada, às vezes, durante muitos anos, pode ter uma questão de depressão e autoestima muito forte. Tem uma ligação muito difícil de ser trabalhada, quer dizer, precisa de um trabalho realmente bem feito em relação a isso, que normalmente a criança se sente culpada por essa situação, né? Ela não tem o discernimento de que ela é uma vítima, né? Normalmente a criança, às vezes, não sabe nem o que está acontecendo. Então, por isso a importância também de se conversar com a criança desde cedo sobre esse tipo de assunto, sobre sexualidade mesmo. Mas a questão da culpa, muitas vezes, é porque isso interfere na dinâmica familiar, né? E aí, por exemplo, a criança pode ficar com medo de contar para alguém e a pessoa não acreditar, pode ficar com medo porque ela pode ser ameaçada também pelo agressor, pode ter ameaças relacionadas ao que pode acontecer com uma pessoa que ela gosta muito. Então, é realmente um trabalho difícil, assim, de se chegar nessa criança e conseguir abordar ela mesmo, né? E conseguir entender o que está acontecendo com ela. Mas é importante deixar a criança muito à vontade também na hora que se desconfia de alguma coisa e perguntar, mas de uma maneira sem ser agressivo, sem ser ofensivo. E aí precisa se levar para um acompanhamento mesmo, né? Como denunciar uma situação dessa? As formas de denúncia são muitas. A principal que a gente tem é o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que na verdade aceita denúncias relacionadas a todos os tipos de violência, contra todas as camadas da sociedade, qualquer tipo mesmo. E uma das denúncias que chegam são relacionadas à violência sexual. E o Disque 100, ele é gratuito, você não precisa se identificar para denunciar, então você
não precisa ter certeza também para fazer essa denúncia e você liga, denuncia, dá as informações que você tem, você vai ter acesso a um protocolo e aí você pode entrar em contato novamente depois de um tempo para saber o andamento que foi dado àquela denúncia. E como aí, é que é o acompanhamento desse caso? Quer dizer, a partir do momento que há uma denúncia, como é feito esse desdobramento? o Disque 100, ele é nacional, né? E aí ele recebe denúncias do país inteiro e a partir da denúncia ele entra em contato com as instituições do município para verificarem o que está acontecendo. E aí passa, o atendimento direto mesmo é feito pelo município, mas esse acompanhamento continua sendo feito pela Secretaria de Direitos Humanos, tanto que você pode entrar em contato depois para saber o que aconteceu depois da sua denúncia. Há uma maneira de prevenir? Como é que os pais podem proteger seus filhos? Como é que a gente pode fazer para proteger essas crianças e evitar, diminuir esse risco? Sim, a melhor maneira de se proteger como eu já falei antes, é tratar a sexualidade com a criança e o adolescente desde cedo. Conversar muito com eles sobre isso. Muito, ter mesmo a sexualidade como uma coisa normal, como uma coisa natural, o conhecimento do próprio corpo e empoderar a criança e o adolescente a saber realmente quando está sofrendo uma violência e como pode se proteger. E aí existem materiais até disponíveis na internet e livros que tratam desse tipo de assunto. Só para pontuar em relação às denúncias, além do Disque 100, que é o principal, podem ser feitas denúncias também nas instituições mais próximas da onde a pessoa mora também, no próprio conselho tutelar, na escola, na assistência social. Então, a denúncia pode ser feita em qualquer lugar. A vantagem do Disque 100 é que você não precisa realmente se identificar. E pode ter o acompanhamento através do protocolo. Claro. Você trouxe aí uma cartilha da Terra dos Homens, né? Sim, essa cartilha é a cartilha que... Para onde que eu posso mostrar? Pode mostrar, sim. Ela é uma cartilha de uma campanha que a gente fez durante algum tempo. Ela saiu da Terra dos Homens no ano passado, voltou para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, que é quem iniciou essa campanha. E aí, durante a vigência do nosso projeto em relação a essa campanha, foram feitos materiais relacionados ao tema para abordar de uma maneira mais fácil. Então, a cartilha ela aborda vários tipos de violência, como a violência sexual, e aí tem os canais de denúncia, tem falando sobre criança e adolescente de um modo geral, com os seus direitos, e ela tem uma linguagem muito fácil. Então, é tanto para pessoas mais instruídas como menos instruídas, tanto para adultos quanto crianças e adolescentes, qualquer um pode entender a linguagem dela aqui e saber um pouco mais sobre o assunto. Como é que está a participação da sociedade nessa questão da responsabilidade social em relação às crianças e adolescentes? Então, essa campanha, por exemplo, é uma campanha com as empresas mesmo, empresas do país inteiro. É uma campanha de responsabilidade social nesse tema, principalmente da exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, a campanha tem cerca de 160 empresas mais ou menos participando, e aí empresas tanto de grande, médio e pequeno porte. A FASE faz parte, A né? FASE, inclusive, é uma das signatárias dessa campanha, com ações, inclusive, legais em relação ao tema. E nessa campanha a empresa se compromete a trabalhar o tema dentro do seu trabalho, dentro da sua agenda mesmo, com os funcionários, a trabalhar também muitas vezes com a comunidade do entorno da onde ela está instalada, e aí ela se compromete a não aceitar esse tipo de violência, tanto dentro quanto fora. E aí tem os fornecedores, tem toda uma cadeia mesmo que acaba se envolvendo nesse enfrentamento mesmo. A Terra dos Homens, inclusive, tem um trabalho desse de formação, né? Oferece cursos, uma parte educativa mesmo, né? A gente tem uma parte lá que é o centro de formação mesmo, relacionado a temas variados, relacionados a criança e adolescente, mas temas diversos. Um deles é esse tema da violência sexual, e aí a gente oferece um curso anual,
que acontece no Rio de Janeiro. Ele acontece uma vez por mês e aí trata de várias temáticas relacionadas ao tema, e um curso voltado mesmo para quem trabalha com famílias. E aí ele vai até começar agora em março, a próxima edição, mas também a gente vai para diversos lugares no país para fazer os cursos mais localmente mesmo também. E aí, através desses cursos, vocês preparam essas pessoas para identificar situações, saber como abordar, como trabalhar? Sim, o nome do curso, inclusive, é Trabalho Social com Famílias. Então, é justamente para abordar os temas, ao mesmo tempo que aborda como trabalhar esse tema junto com a família. Então, é uma metodologia de empoderar a família, de fazer a família pensar junto nas soluções, não simplesmente de chegar lá e falar isso está errado e tem que mudar. Não é assim que funciona. É trabalho conjunto mesmo com a família, e aí chegar junto nas soluções possíveis. É uma das estratégias de prevenção, né? Sim, claro. Inclusive, a prevenção é um ponto muito importante, né, para evitar que esse tipo de caso aconteça. Então, o trabalho de prevenção é tão importante quanto o trabalho de enfrentamento também. A organização de vocês também tem um trabalho prático com crianças na Baixada Fluminense, né? Como é que funciona? Isso, a gente tem uma filial, né, em Caxias, na comunidade da Mangueirinha, e lá a gente tem o programa Raízes Locais, que é um programa mais de atendimento direto mesmo nessa comunidade, e aí são cerca de 200 crianças mais ou menos participando das atividades, são diversas atividades, tem atividades com crianças pequenas, né, da primeira infância, atividades lúdicas, e tem capoeira, tem dança, tem roda de leitura, são diversas atividades mesmo. E a gente costuma fazer também alguns trabalhos de acompanhamento mesmo, direto de algumas famílias, e aí com acompanhamento psicológico, de assistente social também, isso também a gente faz. Nesse trabalho direto com as crianças, vocês fazem toda essa atividade educativa, né, para que eles aprendam o que é certo e o que não é, né, como eles podem se proteger, e também a questão da autoestima dessas crianças, né? Sim, tem uma questão de ensinar mesmo a criança em relação a como se proteger, o que ela pode fazer, e tem essa questão de trabalhar mesmo possibilidades novas com a criança, porque normalmente, se você pensar numa comunidade que muitas vezes a criança tem acesso a uma escola que não é de qualidade, então ela acaba desenvolvendo mais habilidades do que ela desenvolveria sem estar numa atividade como essa. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O Em Questão volta em instantes, até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta com o tema violência sexual contra crianças e adolescentes. Nossa convidada é a Diliane Justino, da organização Terra dos Homens. Riscos na internet. Hoje as crianças estão muito mais expostas em função das redes sociais. Muitas vezes os próprios pais colocam fotos dos filhos, fotos nas férias, fotos das crianças na piscina, na praia, em casa, em várias situações. E às vezes essas crianças também acabam postando as próprias fotos e com isso se tornam alvo desses abusadores que estão lá na rede, né? Sim, isso é uma questão muito importante porque além da proteção
real tem que ter a proteção virtual também, né? Então, é importante conversar sempre com as crianças. E aí, esse é mais um tema que tem que ser conversado em relação à internet. É importante, muitas vezes, limitar o próprio acesso mesmo, porque a gente sabe que existem várias coisas na internet que não são condizentes para crianças e até adolescentes mesmo, dependendo da idade. Então, é importante proteger a criança, mas também ensinar ela a se proteger. Então, a superexposição, ela pode sim ter consequências, então é importante ficar ligado mesmo nesse tipo de coisa. Nem sempre é bom postar tantas coisas assim, porque pode estar sendo visto por pessoas que podem fazer algum mal, mas ao mesmo tempo é importante que a criança também saiba o que pode acontecer para ela conseguir se proteger, né? E aí, em relação aos abusadores que você colocou que estão aí na internet, é importante a gente também definir bem o que é a pedofilia, por exemplo. Porque é uma coisa que existem vários conceitos aí que as pessoas acreditam que seja a pedofilia, mas que, na verdade, muita gente não sabe o que realmente é. A pedofilia, na verdade, ela hoje é considerada uma doença. Então, ela está reconhecida mundialmente como uma doença. Sendo uma doença, ela precisa de tratamento. Então, quando a pessoa é um pedófilo, ela tem que ter um acompanhamento psicológico também. E não necessariamente todo mundo que é pedófilo vai cometer um abuso. Então, é importante a gente diferenciar que nem todo abusador é pedófilo. Então, existem sim os pedófilos que acabam cometendo esse tipo de coisa, mas também existem pessoas que não são e acabam também cometendo. Então, é importante a gente ter essa diferença do que é a pedofilia realmente. E como preparar essa criança? De forma prática, assim, como é que você pode explicar para os pais como preparar essa criança em relação à internet e em relação à vida também? O diálogo, ele é sempre muito importante em relação a diversos assuntos, né? E esse é um assunto realmente que merece ser trabalhado durante toda a infância e adolescência pelos pais. Hoje em dia já existem muitos materiais relacionados a esse tema, então quem tem dificuldade de uma abordagem mais direta mesmo com o filho, existem muitos materiais, tanto na internet quanto livros mais lúdicos, mais interativos, para explicar mesmo questões relacionadas a isso. Tem que procurar uma boa fonte, né? Sim, com certeza. E aí uma coisa muito importante de se colocar nessa conversa é a questão do próprio corpo, né? Tanto de conhecer o próprio corpo, como de saber que ele é seu. Se você não quiser que alguém toque no seu corpo, você não permita. E aí você ninguém tem o direito de tocar. Exatamente. Seja ninguém mais velho, seja ninguém conhecido. Tem o direito de tocar no seu corpo se você não quiser. Então, a partir do momento que a criança sabe que determinadas coisas são um tipo de violência e que ela tem o direito de não permitir que aquilo aconteça, isso já dá muito mais chance de que ela consiga se proteger no caso de acontecer alguma coisa. E também aquela preparação para aquelas ofertas que são feitas normalmente, né? De oferecer brinquedo, de oferecer doce, né? Ah, sim, com certeza. Até porque aí, principalmente no caso da exploração, que tem uma moeda de troca necessariamente envolvida ali, a criança também tem que saber que, por exemplo, que a gente sempre ouve e sempre fala de não aceita bala de ninguém na rua, pode vir acompanhado também de não aceita bala e não aceita carinho de ninguém que você não conheça, que você não queira. E aí, porque muitas vezes pode acabar acontecendo de oferecer alguma coisa querendo alguma coisa em troca. E aí a criança também tem que estar preparada para esse tipo de situação, né? A outra situação, não conversar com estranhos, vale para a internet, né? Com certeza. Isso acaba que muitas coisas do nosso mundo físico mesmo se reproduzem no mundo virtual também. Então, o que você fala sempre de não conversar com estranho, não falar com quem você não conheça, não dar informação, não... Isso também vale para a internet. Então, é preciso realmente haver esse diálogo, porque
ao mesmo tempo que a criança pode estar conversando com um parente, com um primo, com um coleguinha, daqui a pouco pode aparecer alguém ali que pode acabar provocando alguma coisa que poderia ser evitada. Então, a partir do momento que a criança sabe exatamente o que é a violência, o que pode acontecer e como que ela tem que agir, isso pode ser muito minimizado, né? Uhum. Vamos então dar aí as informações de como as pessoas podem entrar em contato com a Terra dos Homens? Sim, o nosso escritório fica no Rio de Janeiro e aí tem o nosso site, que é terradosHomens.org.br. A gente tem página no Facebook também e, além disso, tem o nosso telefone, que agora é 21, né? É 2524-1073. E aí pode entrar em contato com a gente tanto para saber mais sobre o tema, quanto para saber como conseguir os materiais também relacionados à campanha. E a gente está aberto para ajudar no que for preciso. Ok, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo acabou e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.